o Petrus Evelyn, e hoje nós vamos dar início à nossa quarta entrevista com os pré-candidatos à Prefeitura de Teresina, e hoje vamos conversar com o Fábio Sérvio. Fábio Sérvio é pré-candidato pelo PROS, e nas últimas eleições ele foi candidato a governador e ficou em quarto lugar nas eleições. Serão 30 minutos de entrevista. Boa noite. Boa noite, Petrus. Feliz aqui com o seu convite. Eu conheço sua capacidade de jornalística e acho que a gente vai poder fluir bem essa entrevista e aprofundar o importante da política, da história da nossa cidade e do nosso estado. Obrigado pela introdução. Certo. Para iniciarmos, eu queria que o senhor explicasse, assim, de uma maneira resumida, por que o senhor se considera o melhor nome para a Prefeitura de Teresina? Pedro, o primeiro ponto é que eu acho que nós precisamos de uma renovação política. Tá? Eu acho que o grande problema do estado do Piauí é a forma como o político pensa e age. Então, eu acho que a gente precisa inspirar pessoas a ingressarem no processo político e ajudarem nessa renovação. Então, eu me preparei, né, conheço os lados da moeda, vamos dizer assim, do processo político, tenho uma noção aprofundada do que está errado, do que precisa ser mudado, né, de como pensa essa classe política, de como se combater o que eles fazem. Né, e quando eu falo eles, é o geral, né, vamos dizer assim, a maioria. Existem poucas e pequenas exceções à regra de como se conduz a política piauiense. E essa estar preparado. É conhecer as armadilhas, é saber como é que funciona, é estudar não só a política local, mas a política local, regional e nacional, e estar preparado para apresentar propostas, se cercar de pessoas competentes. É o principal, você não faz nada sozinho. Você tem que ter um grupo que contribua com ideias, tem que ter cérebro. Se não tiver cérebro, a gente não consegue. Certo. Candidato, pré-candidato, assim, há diversas denúncias contra o senhor de não pagamentos dos seus ex-funcionários no Diário do Povo. Inclusive, alguns processos na Justiça Trabalhista que parece que teve alguns acordos e os acordos não foram respeitados. O senhor pode explicar um pouco sobre isso? Posso explicar e acho ótima essa oportunidade. Primeiro, 99,9% foram acordos que nós propomos. Tá? O Diário do Povo sofreu uma perseguição enorme depois que eu ingressei no processo político. Se você se lembrar, olhar um pouco para trás, começou com os processos do governador Wellington Dias contra a gente. Isso foi o start de tudo. E essa perseguição virou uma perseguição econômica. Então, o intervalo terminou a eleição em outubro de 2018, eu perdi cerca de 50, 60 contratos, mais ou menos, né, nesse processo. E a gente continuou, chamou todo mundo para os acordos, cumprimos 60% do que foi possível ser feito, né, empresarialmente. Não me vendi, não me sujeitei às propostas que vieram, e vieram muitas propostas diretas. Né? Saia da política que nós pagamos o que lhe devemos. Mude o seu jeito de fazer jornalismo e nós pagamos o que se tem para se pagar. Então, eu tenho, vamos dizer assim, contratos cancelados dentro da própria Prefeitura de Teresina, que somado, se você for perceber, vai dar mais de 700, 800 mil reais que nós deixamos de receber porque fomos retaliados. Né? Isso é um processo vivido por mim, eu acho que numa intensidade muito grande, e muitos empresários do Piauí passaram também por esse problema agora, sabem o que é uma perseguição. Eu não desejo isso para ninguém. Nosso objetivo, como disse o Silvio Santos, é quando sai de casa, é acertar. Certo? E eu resolvi pagar um preço pela honestidade, pagar um preço por fazer o que é correto. Né? É muito fácil você ser perseguido no ambiente político que a gente vive aqui em Teresina. Mas 3 pontos eu queria destacar. Primeiro, fomos nós que propomos a maioria dos acordos, cumprimos 60%.
ainda falta, sim, alguma coisa para cumprir. Vamos trabalhar, a pandemia nos atrapalhou um pouco. Segundo ponto, a mídia talvez use isso em nome do grupo da Prefeitura de Teresina para tentar nos retaliar, mas isso, para mim, é um atestado de honestidade. Você conhece como é que funciona a imprensa no estado do Piauí. Então, eu paguei um preço e eu tenho orgulho de ter isso como meu atestado de dignidade e de honestidade, né? E o resto a gente resolve com trabalho e caminhando para frente, e na hora certa a gente vai revelar muita coisa importante. Mas o senhor não considera assim que a dificuldade de administração de um jornal é bem mais simples que a administração de uma cidade? O senhor não acha que ah, será se com a dificuldade de administrar um jornal conseguiria administrar uma cidade? Não houve dificuldade de administrar o jornal, Carlos. Pelo contrário. Nós crescemos muito bem o jornal no período que nós não tivemos na política. O que houve foi uma perseguição muito intensa. Tá? Esse é um discurso que eu não admito que tentem recolocar ou tentem colocar sobre a gente. Então, você imagine o que é concorrer num mercado desse, em que 90% dos veículos de comunicação se sujeitam às determinações de quem está no poder. Eu não me sujeitei. Tá? 90% das denúncias mais sérias nesse estado foram feitas pelo Diário do Povo, não só sobre a minha gestão, mas sobre a gestão anterior. E é muito fácil você perseguir e tentar acabar uma empresa quando você corta, quando você manda secretários falarem com setores, né, com empresários, e dizer o seguinte: rapaz, cancele o contrato, corta o contrato. Né? Fora isso, eu quero só lembrar você que veículo de comunicação independente no Brasil, não só em Teresina, passa por dificuldades, quanto mais aqui, nesse processo. Tá? Se a gente conhece o pequeno que financia o jornalista, você imagina como é que funcionam as tratativas com os veículos de comunicação. Então, peça lá na prefeitura o comparativo do que foi os pagamentos feitos para todos os veículos de comunicação, inclusive o Diário do Povo, e veja a queda. Peça para ver os empenhos cancelados na prefeitura e governo do estado em cima da gente. Então, empresa nenhuma suporta isso. Né? Nós conseguimos, infelizmente, o mercado leitor de Teresina também se sujeita a uma dificuldade econômica que é geral, né? Não há um financiamento do mercado leitor, mas isso nada tem a ver com gestão, pelo contrário. Eu acho que fazer o que a gente fez tinha que ter muita coragem, tinha que sobreviver, e nós sobrevivemos por um bom tempo, e o diário não acabou, pelo contrário. Né? Ele continua, vai retornar na hora certa, temos alguns veículos online que a gente mantém, né? O trabalho jornalístico nosso continua, e a gente tem que erguer a cabeça e olhar para frente. Se tem uma coisa que eu aprendi, foi apanhar nesse processo. Né? E vamos lutar da maneira que a gente sabe fazer, que é com inteligência. Certo. O senhor já realizou reuniões com políticos que são chamados de políticos da velha política, como Ciro Nogueira, Júlio Arcoverde. Inclusive, o senhor tinha um convite, acho que do ano passado, para ingressar no Progressistas. Se o senhor for eleito prefeito de Teresina, o senhor considera fazer aliança com esse tipo de político? Bom, só corrigindo, eu não fiz reuniões. Eu fui chamado para reuniões. Eu estava no meu local quieto, né, e fui convidado para ir para essas reuniões. Publicamente, todo mundo sabe que desde janeiro do ano passado, desde que o Bolsonaro assumiu, ele começou a conversar, né, com todos os políticos. Eu recebi uma informação, né, para conversar sobre a situação política do estado do Piauí com o senador Ciro Nogueira, sobre uma situação de 2022, e eu sentei com ele para conversar. Nesse intervalo de tempo, houve um convite para ir para o Progressistas. Eu recusei o convite, não fui, agradeci, não fui ao Progressistas, e tomei ciência com antecedência do que está acontecendo nacionalmente e dessa composição que houve, dessa mudança que houve, da participação do Centrão no processo. Algumas pessoas, né, que se dizem de direita, aqui, ou que levantam a bandeira que se dizem de direita, utilizaram aquela reunião para nos atacar. Né? E eu acho
que é normal, faz parte do processo político, né? Não me uso desse tipo de artifício. Eu acho que a coisa, quando é muito séria, ela é tratada de outra maneira. Me posicionei, não fui, agradeci, estou ciente, com muita antecedência, do que estava acontecendo nacionalmente, né? Que era daquela composição. Sobre a política local, ele tem uma coisa, que é derrotar o Wellington Dias. A proposta do senador Ciro Nogueira é essa, derrotar o PT. Né? Eu tenho minhas desconfianças sobre isso, externei isso no Twitter recentemente. Né? Inclusive, eu acho que esse rompimento PT progressistas no estado do Piauí, eu ainda não sei se é real, o tempo é que vai dizer, né? Ou se é uma situação oportuna para ambos, para se criar um teatro de tesouras aqui. E o que eu vejo, Pedro, é tempo. Tá? Tempo. Ele tem sua importância no Senado Nacional, né? Foi eleito pelo estado do Piauí, controla verbos, qualquer gestão precisa de emendas parlamentares, você sabe disso. Né? Na prática, está aí o Bolsonaro, precisando do Centrão hoje. Então, eu vou lhe dizer uma coisa, dialogar, eu acho necessário dialogar. Dialogar e se sujeitar a determinadas condições é outra história, né? E você pode separar o que é política de Estado do que é política partidária e do que é politicagem. Se a conversa for no nível de política de Estado, eu acho que qualquer um, né, deve fazer isso. Eu só queria lembrar uma das referências do conservadorismo e da direita no mundo, que é o Ronald Reagan, e ele teve reuniões com o adversário político dele, que era o Mikhail Gorbachev, né, na época da Glasnost e Perestroika, e que acabou transformando o mundo em função do diálogo desses dois. Então, acho que a gente tem que pensar grande, manter a posição e não se afastar dos seus princípios. Acho que esse é o principal. Certo. O senhor se considera um político de direita, certo? Eu me considero um político de centro-direita e um conservador por nascimento. Assim. O senhor era o nome forte do Bolsonaro em 2018, quando foi candidato ao governo. Mas, recentemente, o senhor fez críticas ao governo federal, ao Bolsonaro. Qual a sua opinião atual sobre o governo Bolsonaro? O senhor ainda apoia o Bolsonaro? Primeiro ponto, fazendo uma correção, Pedro. Eu nunca fui o homem forte do Bolsonaro. Eu fui um candidato ao lado dele. Certo? Eu nunca publicizei, não utilizei a imagem dele como papel. Não copiei slogan, mantive a defesa de valores que eu acredito que somos, vamos dizer assim, soldados nesse mesmo ponto. É muito bom explicar isso aí, né, fazer uma colocação. Quando eu entrei no processo político em 2018, eu não era militante, até porque você sabe, concorda comigo, que quem trabalha, né, na área de comunicação, ou principalmente jornalística, ele não pode, ou melhor dizendo, não é interessante que ele seja de rua. Você concorda? É mais difícil para a gente exercer o nosso trabalho em função disso. Então, eu tinha um amigo de colégio, né, que estava ocupando, que é o Major Diego Melo. O Major me procurou lá no jornal Piauí do Povo, quando soube que eu seria candidato a governador, eu não tinha partido. Eu tinha um convite, um pré-convite do senador Álvaro Dias para ser candidato ao lado dele. Ele me perguntou o que eu achava do Bolsonaro, eu disse que achava um bom candidato, que tinha uma grande condição de crescer, que defendia algumas coisas que ele defendia, e ele fez o convite para que nós fôssemos conversar com o Bolsonaro, lá em Brasília. Ele tinha um contato através de um segurança que acabou virando político do Bolsonaro, que era o Julian Lemos, você deve conhecer, virou deputado federal. O Julian intermediou essa reunião com o Bolsonaro, na partir do Diego. Acredito que tinha sido a segunda vez que o Diego tinha conversado com o Bolsonaro. Nós sentamos, conversamos com o Bolsonaro fez o convite para que eu fosse candidato a governador aqui no Piauí, apresentou o Julian Lemos como coordenador do Nordeste, o Diego se posicionou como candidato a deputado federal. Até então eu não conhecia a advogada Rubenita Lessa, né? nem de nome e nem pessoalmente.
Quando eu cheguei em Teresina, foi apresentado o restante das pessoas que tinham recepcionado o Bolsonaro ainda em 2017, né? E começou uma disputa que ficou muito claro para mim de quem era vamos dizer assim, o representante oficial do Bolsonaro no estado do Piauí. Eu nunca entrei quis fazer parte disso, né? Foi por isso, por exemplo, que a advogada Rubenita Lessa não foi candidata em 2018, porque ela queria ser candidata a deputada federal se o Diego Melo não fosse candidato a deputado federal. E eu não ia fazer, é antiético, e eu não ia fazer isso, retirar a candidatura do Diego. É uma decisão de cada um ser candidato ao que quer, né? Mantive a palavra como presidente do partido, presidente do PSL, que assumi, se você lembra, eu fui primeiro presidente do Patriota, quando o Bolsonaro foi para o Patriota. Você lembra disso? Fui presidente do Patriota. Quando fui presidente do Patriota, eu só ocupava a presidência, eu só tinha um cargo. Eu só tinha um cargo no partido. Era o cargo de presidente, porque foi um pedido do Bolsonaro que eu ficasse na presidência, né? Saneei as contas do Patriota, naquela época, né? Saneei as contas do Patriota. A Rubenita indicou todos os outros cargos, o Diego, acredito que indicou um outro lá, né? E o restante foi uma composição deles e com o pessoal da Associação do Corpo de Bombeiros também. Quando virou que o Bolsonaro estava em Brasília, no mesmo quarto de hotel, né? Quando a gente começou a perceber que haveria um rompimento do Patriota, eu recebi uma ligação do gabinete do presidente candidato Jair Bolsonaro, me dizendo para todos saírem do Patriota, que iria haver um outro partido. O Bolsonaro ia para o outro partido, certo? Eu olhei para o Major Diego no dia e disse: e agora, Diego? A gente já comprou uma briga enorme e a gente não sabe o partido que o Bolsonaro vai. E se o partido ficar na mão de alguém que é adversário político ou ligado a um adversário político, né? Que as políticas regionais e locais têm suas diferenças. E aí ele tinha uma amizade muito forte com o capitão Wagner, lá no Ceará, né? Que era candidato a deputado federal pelo PROS. Imediatamente, nós decidimos, em conjunto, com o capitão Wagner, procurar o presidente nacional do PROS. Estivemos juntos lá, e o presidente do PROS disse que o interesse dele era eleger um federal, não se preocupava com o governador, né? Não tinha interesse em governador, já sabia que era difícil uma campanha aqui, mas que ajudaria na eleição de um deputado federal. E foi aí que o Diego assumiu a presidência do PROS, naquele momento, né? Eu fiquei aguardando o Bolsonaro aparecer com o partido, e o PROS ficou o partido, vamos dizer assim, que acolheria numa situação de emergência, todo mundo, né? E a gente acabou fazendo a composição naquela eleição. Então, assim, eu não sou autorização nunca, nem nunca disse publicamente. Eu não tinha, naquele momento, diferença nenhuma para ninguém, certo? Que estava na rua levantando uma bandeira do Brasil e apoiando o Bolsonaro. Era todo mundo igual. Havia uma disputa para querer saber quem é que ocupava a posição. Eu nunca disputei isso. Me mantive dentro do que eu acho educado e ético no processo, né? E aguardei os desdobramentos e muito cedo vi. Apoio muito do governo Bolsonaro, principalmente. Me dou o direito, como cidadão e como político hoje, de discordar de algumas coisas, como, por exemplo, essa entrada do Centrão. Nós pagamos um preço alto aqui no estado do Piauí, porque não houve a renovação política, né? Se você fizer um mapeamento, por exemplo, dos cargos federais, você vai ver que tinha gente que ocupava cargo indicado pelo PT, que está ocupando até hoje, né? São as ligações políticas locais, mas respeito a decisão dele em nome da governabilidade e não critico isso, porque aguardo um posicionamento positivo para o país do que está se fazendo. Mas que eu discordo de algumas coisas, discordo, não me furtei, né? Não fiquei com medo de perder seguidores, disse isso, inclusive, em reuniões com o Coronel Miller, que é o assessor principal do Major Vitor Hugo, que até outro dia, disse para o Major Vitor Hugo, que até outro dia ocupava o cargo de líder do governo, né? Tive a oportunidade de falar tudo que eu achava que era necessário, né? Para não me furtar de dizer a verdade. Mudando de assunto aqui, vamos falar um pouco da pandemia. O senhor prestou solidariedade ao prefeito Firmino Filho após as manifestações que ocorreram na porta da casa dele.
Eu queria saber, assim, o senhor acha que aqueles manifestantes, eles não estavam no seu direito depois de terem suas empresas falidas por conta da pandemia? E também queria saber, logo dentro dessa pergunta, se o senhor concorda com as medidas da quarentena que o Firmino aplicou, e se não concordar, o que o senhor faria de diferente? Concordo que os manifestantes tinham direito, só que eu acho que é preciso ser inteligente até na hora de se manifestar, certo? E ali poderia alguém utilizar aquele momento, aquela oportunidade, e se infiltrar ali e fazer jogar uma pedra no portão, fazer qualquer coisa, e acabaria com a direita toda do estado do Piauí, se aquilo acontecer. Ia ficar todo mundo com a pecha péssima. Então, eu soube daquela manifestação com 15, 20 dias de antecedência, falei para algumas pessoas que estava errada a estratégia, certo? Que iria parecer uma coisa pessoal, que ali tinham vizinhos e que o Firmino ia se vitimizar em cima daquilo ali, certo? E eu acho que houve, sim, uma falta de inteligência. Fiz algumas sugestões, sei quem é que participou, respeito quem participou naquele momento, mas eu acho que não foi correto, em termos de estratégia, fazer aquilo ali. Tá? Eu não me usaram muito isso para me atacar também. Eu acho isso uma imbecilidade sem tamanho, tá? Você ser atacado por um posicionamento que você tem. Né? Acho que a luta é muito maior do que aquilo ali. Acho que poderiam ter entrado na justiça, né? Acho que poderiam ter ingressado com N ações contra a prefeitura, ter chamado o Valdeci Cavalcante, do FEComércio, colocou o escritório jurídico disponível, tá bom? E acho, inclusive, que aquilo vai ser contra quem for ser candidato agora que estava lá, que vai dizer que estava se aproveitando de um problema, né, para fazer manifestações e depois virar pré-candidato. Né? Sobre a pandemia, acho que o Firmino errou pra caramba, certo? Eu acho que ele imaginava uma coisa no começo e não, né, depois mudou, viu que a realidade era diferente. Nós precisamos ser, vamos dizer assim, coerentes, entender que o vírus existe, a doença existe. Se está morrendo gente porque não estão seguindo o protocolo, ou se está morrendo gente porque o protocolo não funciona, é uma outra questão, a doença existe. Né? A maneira que poderia ter sido combatida poderia ter sido totalmente diferente. Né? Vamos ser muito sinceros, o isolamento social ocorreu e os lockdowns. O supermercado não fechou, mas a loja de material de construção fechou. Né? Por quê? Né? Que nível é isso? Ficou todo mundo dentro de casa. A gente sabe que um dos primeiros fortalecimentos do organismo, do sistema imunológico, é a vitamina D. Dentro de casa ninguém pega sol, então baixa a imunidade. Né? Teve transtornos psicológicos nesse processo. Então, o Firmino errou muito nesse processo, quis ganhar em cima, sim, desse processo, distribuindo cesta de alimentos. Né? A primeira coisa, eu fui o primeiro a dizer que 89% dos gastos que estava havendo no combate à Covid-19 em Teresina estavam sendo direcionados pela Secretaria de Educação do município para a compra de cesta básica. Isso não saiu em nenhum lugar, mas eu fiz uma matéria e coloquei isso no ar. Então, os primeiros meses não foi gasto com medicamento, foi gasto com outra coisa. Então, acho que isso, num determinado momento, a gente vai ter a oportunidade de debater isso corretamente. Mas também acho, Pedro, que não adianta a gente ficar simplesmente, tão somente, fazendo manifestação. Tá? Eu acho que existem instrumentos jurídicos que a gente possa colocar, né, possa fazer. Acho que o conservadorismo tem alguns alicerces que a gente não pode esquecer, certo? Nesse processo, inclusive na hora de combater, né? Eu acho que a gente não pode ser confundido com o que o PT fazia lá atrás, certo? Eu acho que isso aí tem que ter esse divisor de águas, e o que divide essas águas é o comportamento, é o posicionamento, é a capacidade de argumentar de quem é conservador Eu e não quem é sei de se o direita. senhor acompanha o Piauiense, mas assim, em 2016, ainda não existiu o Piauiense, mas eu fui processado pelo Rafael Fonteles, porque eu fiz críticas à Secretaria de Fazenda. E em 2018, 2 anos depois, eu fui Me lembro. processado pelo Fábio Abreu, porque eu fiz críticas à gestão dele também. Nenhuma dessas duas notícias Sim. saiu nos grandes meios de comunicação, nem mesmo no Diário do Povo. Por que que existe esse silêncio da imprensa? Será se o secretário
do governo estadual e um deputado federal está processando a mesma pessoa, sendo que eles são do mesmo governo, não é uma notícia? Com certeza é uma notícia, Petros, e eu sofri a mesma coisa. Né? Eu fui processado pelo Wellington 2 vezes, pelo secretário de comunicação dele à época também. Isso aí não saiu de lugar nenhum, só saiu em política dinâmica. Eu acho que você deu a nota na época, e, salvo engano, o artigo saiu também do Código do Poder. Sobre não ter saído do Diálogo do Povo, eu não tomei conhecimento naquela época disso, nem sabia que era gerido editorialmente por você. Em 2018, eu estava quase que afastado 100% do jornal, da história da campanha e da pré-campanha, viajando pelo estado do Piauí. A editoria pouco de condição. Queria muito ter tratado desse assunto, e eu mesmo tenho escrito matéria sobre isso. Perseguição a jornalista, né, não é novidade, e nós dois sofremos isso, sabendo como é que funciona. Eu acho, inclusive, que você também já deve ter sofrido, deve estar sofrendo retaliação econômica também, né? Que é a dificuldade que nós temos de conseguir patrocínio e conseguir anúncio quando você se torna muito veemente no veículo de comunicação. As pessoas, vamos dizer assim, elas se escondem, elas acham bacana você estar ali na linha de frente, não é isso? Acham interessante, mas elas se esquivam, as empresas se esquivam de incentivar isso aí, porque vê um lado do poder e vê o outro que está denunciando o poder. Isso é histórico, né? Não é de hoje. E aqui a internet com financiamento direto, né, que aconteceu com o Terça Livre, que aconteceu com o Brasil Sem Medo, ainda não tem condição de acontecer no Nordeste, quanto mais acontecer no estado do Piauí. Então, fazer o que nós fizemos, né, fazer o que você faz, é ter uma coragem de pagar um preço, né, de ficar com a pecha, porque a gente fica com a pecha no jornalismo. O jornalista que toma uma posição dessa consegue trabalhar em outro veículo de comunicação tradicional. E o motivo que isso acontece, Petro, é muito claro, é o poder, entendeu? Então, se você acha que o poder está só resumido ao poder de pagar pela veiculação de anúncios, né, isso aí é o pequeno do processo. Tem coisas muito maiores por trás disso aí, certo? E enfrentar isso, meu amigo, você já está sentindo isso há muito tempo e eu também, né? É preciso ter coragem para manter a cabeça erguida e pagar o preço, né? Ao ponto até de você, como eu fui, né? Então, eu sinto isso e não falo isso para me vitimizar, não. Eu falo isso com orgulho, tá? Eu perdi muita coisa nesse processo político, tá? Eu só não perdi minha dignidade. Isso aí não me roubaram, não. E eu acho que você segure a linha, a justiça é feita, eu nunca perdi um processo. Tá? O último processo do Wellington contra mim foi a história da JBS, que eu denunciei, né? O recebimento do dinheiro da JBS aqui no estado. E você está vendo aí o que está acontecendo. Né? A gente sabe o que está acontecendo, as delações estão ocorrendo. Ele me processou e eu lembro que ele tentou fazer um acordo no juizado, apertou minha mão e disse, olha, a única coisa que eu tenho, ele dizendo, a única coisa que eu tenho é o meu nome. E eu disse, a única coisa que eu tenho também é o meu nome. Né? Mas nós estamos defendendo coisas diferentes. E a verdade precisa ser colocada. Né? Infelizmente, não se reverteu isso. Como não consegui, a força do jornalismo não conseguiu. Eu lhe digo, é muito difícil vencer a força do poder econômico de quem está com a caneta na mão, de quem tem poder. Certo. Pré-candidato, infelizmente, nosso tempo só são 30 minutos, foi o mesmo tempo que a gente deu para os outros pré-candidatos, mas eu quero logo agradecer a presença do senhor. Quero dizer o seguinte, que como eu fiz com todos os outros pré-candidatos, inclusive o senhor mencionou agora, nós somos, o Piauiense é uma mídia independente, e nós pedimos doação para os nossos leitores, nossos seguidores, e eu quero pedir, assim como eu pedi para os outros pré-candidatos, uma doação do senhor, que basta entrar no site www.apoia.se/piauiense para doar no valor mínimo de R$ 10 para ajudar a fazer uma mídia independente, uma mídia crítica, inclusive nessas entrevistas que estamos fazendo com os candidatos, estamos buscando fazer perguntas diferenciadas do que são feitas nos outros meios, e peço a sua ajuda, peço o seu apoio. Agradeço muito a sua participação aqui, esse seu tempo de 30 minutos, e eu deixo esses últimos minutos para o senhor
ficar livre para falar, para explicar o que o senhor quiser sobre a sua pré-candidatura. Perfeito. Eu queria, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem praticamente a mesma idade, não sei quantos anos você tem, eu estou com 31, Eu tenho você está com quanto? 32. 32, estamos aí com 10 anos de diferença. Eu já passei por algumas coisas diferentes. Primeiro lugar, né? Eu não vou somente ajudar numa assinatura, eu vou ajudar a divulgar. Né? Acho que a mídia independente é a principal. Segundo lugar, vou lhe dar um conselho, porque já passou por vários processos. Não se deixe ser usado, porque às vezes a gente acaba sendo usado sem perceber, né? No processo político. E eu converso muito isso com jornalistas que estão começando. Sem querer, a gente acaba sendo utilizado sem perceber. Terceiro, todos nós temos valores que são muito maiores. Eu ontem vi uma entrevista antiga, né, sobre a teoria dos jogos. E você só ganha, você só vence quando você abre mão de si próprio e pensa em algo que ultrapassa você, que vai para o coletivo, dizendo assim. Que é valores nossos também do conservadorismo, que é defender a sociedade como um todo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que pensar na mudança do Estado, certo? Em propostas reais, tá? Em esclarecer a verdade. Eu não estou preocupado em ser o candidato do Bolsonaro aqui no Piauí. Eu estou preocupado em defender os valores que ele defende, que são bons para a gente, que são bons enquanto sociedade, tá bom? Não vou, se depender de eu repetir slogan de campanha de Bolsonaro, se depender de eu fazer o que ele faz parecido para me vencer a eleição, eu prefiro não vencer, porque eu quero manter minha identidade própria. Tá? Eu acho que isso é importante também. Eu acho que nada é perfeito, e todo mundo tem seus erros e tem suas falhas, mas eu prezo por algumas coisas acima de tudo. E aqui vai um recado direto e indireto para uma pessoa. Né? Eu não abro mão das amizades que eu construí ao longo da minha vida em função de política, porque a política ela passa, certo? Mas as agressões elas ultrapassam a gente. Eu acho que ninguém foi mais veemente contra o Wellington Dias naquela eleição de 2018 do que eu fui. Mas em nenhum momento eu ultrapassei o limite da questão de gestão e da questão política esquerda e direita. Então, o passado, certo? O que a gente construiu lá atrás, a gente preserva, a gente faz as coisas com respeito, né? Eu estou sendo muito atacado por muita gente que se diz de direita, certo? Por pessoas que foram, inclusive, companheiros nossos por muito tempo. Então, quero dizer para vocês o seguinte: isso vai passar. Cada um tem seu lugar ao sol, né? Mas eu quero preservar o respeito. Então, cada pedra que for atirada dos dois lados, né? Do que vier do lado da prefeitura, do que vier do lado dos candidatos do Wellington, do que vier do lado de quem acha que a gente está competindo por um espaço de ser o pai do Bolsonaro aqui no Piauí, que eu não estou competindo por isso, já abri mão disso desde a campanha do ano passado. Eu vou pegar essas pedras e a gente vai usar para pavimentar um caminho de mudança para esse Estado, que eu espero que todo mundo passe por isso. Então, vou preservar as amizades, vou preservar o respeito, vou lembrar dos momentos difíceis que nós passamos na eleição de 2018. Foram muitos, né? Eu não tive R$ 1 de financiamento de partido, nem de fundo eleitoral. Foi todo financiamento próprio, foi todo com um esforço de cada. Quantas vezes a gente fazia viagens e comia manga no meio do caminho, ou levava um kitzinho de alimentação, né? Dividia o mesmo carro. Eu lembro de uma viagem que foi o PROS e o PSL juntos, naquela época, em que tinha 10, 12 pessoas dentro do carro, certo? Até um trajeto. Porque a campanha era honesta, a campanha era pequena, né? E todo mundo tinha ali a boa vontade de mudar. Se essa mudança não chegou e os caciques políticos estão mandando aí, não foi um problema nosso, nem de quem fez campanha na linha de frente. Então, meu respeito a quem esteve lá em 2018 ao nosso lado, tá? Quem lutou, não vou esquecer o que foi feito. Para cada pancada que eu receber, eu vou dar outra face para receber essa pancada, porque eu não vou apagar a história de amizade que vem há Pois, muito muito tempo. obrigado pela sua participação e boa noite. Um abraço. Obrigado, Pedro. Boa noite, um grande abraço a todos.